a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol no Brasil. Hoje temos a alegria de receber Aline Pellegrino, uma ex-jogadora, hoje gestora do futebol e atualmente responsável pelo futebol feminino na Federação Paulista de Futebol. Aline, queria te dar boas-vindas e já começar te perguntando, né, dessa alegria da gente estar aqui com uma representante feminina num universo muito masculino. Como para você é ser uma líder feminina dentro do futebol no Brasil? Olá a todos, obrigada, é um prazer estar participando. Eu acho que o Brasil ele tem uma série de questões acerca da mulher e do esporte. E aí a gente vai voltar lá atrás também, vai ver como é que esse esporte começa e qual que é o papel da mulher. Então eu acho que são duas questões que estão muito diretas e ligadas à nossa sociedade. Então aqui no Brasil, por exemplo, mulheres e homens começam a jogar futebol juntos, né, no início em meados de 1920, e aí em 1940 vem uma lei que proíbe a participação das mulheres. As mulheres são proibidas da prática do futebol, de outras modalidades também, e isso permeia ali por praticamente 40 anos. Então, no momento que o futebol se desenvolvia no mundo, as mulheres foram retiradas desse processo dentro do Brasil e em alguns outros países também. Então, você reforça a construção de uma modalidade de que ela não é para mulher, de que o espaço da mulher é um outro, e isso reflete muito aquele momento também da sociedade, a mulher ter que ficar em casa, a mulher ter que cuidar da casa, dos filhos, e o homem ser o provedor de trabalho, de sustento, e isso traz um atraso muito grande para o desenvolvimento do futebol das mulheres no Brasil e, consequentemente, afasta as mulheres desse cenário, né? Quando lá no começo eram as mulheres, né? O termo torcedor é porque as mulheres estavam no estádio torcendo. Então, e aí a gente é tirada desse processo e reforça para uma sociedade que a mulher não tem que praticar o futebol, e isso faz com que a gente tenha poucas árbitras, poucas preparadoras físicas, poucas técnicas, poucas gestoras. Então a mulher é tirada desse espaço como um todo, porque se a gente não podia estar dentro do campo, dentro das quatro linhas, isso que são 11 contra 11, por que eu ia querer ser gestora? Por que eu ia querer ser técnica? Então é uma problemática que acabou interferindo de uma maneira muito prejudicial para toda a cadeia do futebol, né, das mulheres, para esse desenvolvimento, e que até hoje a gente está nesse processo ainda de desconstrução de tudo isso, acompanhando muito, acho que esse movimento da sociedade também dos últimos anos, de rever o papel da mulher na sociedade. Então a gente consegue também levar isso para dentro do campo e unir essas duas coisas, e o futebol tem força nesse sentido também. Se a gente começa essa mudança no futebol, reverbera isso para a sociedade. Então, infelizmente, hoje eu ainda acabo sendo a exceção de mulheres em cargos de gestão, de liderança, mas estou aqui firme e forte, abrindo essa porta e tentando trazer mais mulheres para dentro desse processo. Porque, infelizmente, o que a gente escuta é que, não, mas tinha pouca mulher, a oportunidade era igual. E, na verdade, se a gente olhar desde o começo da minha fala, a gente vai entender que se a gente não tiver alguns mecanismos para realmente inserir a mulher nesses espaços, a gente vai levar muito tempo para minimamente igualar essa representatividade de homens e mulheres à frente do futebol. Maravilha, Aline. Desculpa, Medina. Maravilha, Aline. Só para fazer o ponto, essa é uma luta, a diversidade de gênero, que a gente atua em várias frentes, em vários negócios, em vários setores. Fica aqui oficialmente o convite, liderado aqui pela Universidade de Futebol, que eu represento a ala feminina, né, como sócia, para a gente continuar esse movimento. Aline, a gente entende, né, que as mudanças que a gente prega, ela sempre passa pelas lideranças, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é ser líder no universo feminino e como é ser líder no universo masculino, né? Porque da mesma forma que o desenvolvimento do futebol feminino exige essas lideranças, né, inspiradoras, né, se possível, também a presença da mulher no universo do futebol masculino também é uma coisa que precisa também ser estimulada, né?
Com a tua experiência rica de vida, né, no universo do futebol, como é ser líder no universo feminino e como é ser líder no meio dos homens, né, junto com os homens, que, como a Elo comentou, o futebol ainda é um ambiente muito masculino. Fala um pouco sobre isso para a gente. Vou tentar trazer dois cenários aqui diferentes, né? Então, hoje eu, Aline, enquanto diretora de futebol feminino do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista de Futebol, estou diretamente falando com os clubes. Esses clubes têm muitos homens na sua comissão técnica, majoritariamente são comissões técnicas com homens, exatamente por tudo isso que a gente já iniciou aqui o nosso bate-papo. Então, é um momento que, teoricamente, essa cadeia hierárquica, eu estou ali falando com muitos homens, comandando reuniões, processos, planejamento, mas são pessoas do ambiente, do cenário do futebol feminino, que então, às vezes já foram meus técnicos, às vezes eu já participei de atividade junto. Então, assim, são pessoas que estão acostumadas com a Pelé. Então, eu não sei se essa hierarquia ela é clara, mas ali naquele momento isso acaba se dissipando, porque tem um respeito, é a forma também que eu entendo que a gente tem que construir com esses clubes, todo mundo na mesma direção, trabalhando juntos. Mas aí a hora que a Aline sai, por exemplo, de uma sala de reunião da federação, que ela está com os gestores dos clubes femininos, e entra para uma outra sala de reunião, que ela está com os diretores da federação, ou com outras pessoas que são até desses clubes, mas que são do universo do futebol masculino, tem uma diferença muito grande. Aí a responsabilidade dobra. Então, aí você não pode errar, aí você tem que estar ali, tem que se posicionar, ou tem que não se posicionar. Então, eu acho que são dois momentos bem, bem distintos. E que, infelizmente, a hora que a gente está falando desse momento mais focado no futebol masculino, você só vai aumentando a bagagem, né? Então, a responsabilidade cresce, você não pode errar, você tem que se posicionar bem, você tem que ser assertiva, você tem só uma chance para causar aquele impacto e as pessoas te respeitarem. Então, a linha é muito tênue, né? E aí, fazendo paralelo, eu não sei se um homem, numa situação dessa, que também está ali da federação, um diretor tem essa preocupação. Eu sei que eu estou ali não só enquanto Aline diretora, eu estou representando uma categoria toda, que é o futebol feminino, eu estou ali brigando por alguma coisa, por um espaço, por uma conquista. Então, a responsabilidade aumenta muito. E acho que não deveria ser assim, porque eu já tenho uma rotina de dia a dia, de responsabilidade, de entregas, e infelizmente em alguns momentos isso aumenta muito, dobra muito, quando você está ali especificamente falando com esses homens, com esses gestores que são mais do futebol masculino. Esse ano eu tive uma oportunidade que foi bem interessante de um congresso que são os gestores dos clubes, a convite do Cícero, que é o gerente de futebol do Palmeiras, e foi bem interessante assim, e eu acho que o futebol feminino chegou num ponto que é exatamente isso. Não adianta mais a Aline ficar falando com os gestores do feminino. Eu tenho que começar a gerar esse impacto nos gestores do masculino, que estão ali gerindo o futebol profissional masculino dentro dos clubes. E são raras essas oportunidades, e talvez eu tivesse num dia ali, digamos assim, não tão bom, vou estar sempre com esse sorriso no rosto, mas não estava lá num dia muito paciente, digamos assim. Então, dei umas caneladas com um jeitinho, mas que foi super importante, porque é o jeito de... Vocês estão ficando para trás. O futebol, os clubes são associações sem fins econômicas. Eles desenvolvem dentro disso futebol para homens, pode ser profissional, futebol para homens pode ser não profissional, e futebol para mulheres. Então, assim, a gente tem que parar de tirar essa responsabilidade de que o futebol feminino, o clube não tem que fazer. O clube faz futebol, a federação faz futebol. Então, foi um dia assim, muito interessante, porque eram gestores de altíssimo escalão desses clubes hoje do futebol brasileiro, mas que eu acho que foi um bom recado, mas poderia ter espanado. E se espana? E se de repente alguém vir ali e fala, pô, eu não vou ficar tomando esporro dessa mulher aí. Quem que é essa mulher? Quem que ela pensa que ela é? Mas aí eu começo trazendo a minha história, falando que foram 7 anos como capitã, 9 anos dentro da seleção brasileira, Copa do Mundo, campeã de 2 Libertadores, Copa do Brasil. Então, com esse currículo, se eu fosse homem, eu não precisaria nem me apresentar, todo mundo me conheceria.
todos eles que estavam ali sentados iam me reconhecer, iam conhecer quem era a Aline Pellegrino. E eu tive que ir lá no meu currículo, falar coisa por coisa do que eu fiz. Então, são estratégias que a gente vai criando, mas sempre com um certo medo que não pode espanar. Tem que ser muito assertiva. Vamos lá, nós estamos passando por um momento no mundo aí em que um ato de racismo nos Estados Unidos desencadeou uma série de manifestações ao redor de todo o mundo. E os atletas, muitos deles aderiram a esse movimento, né? Você é uma mulher negra que resolveu jogar futebol, ou seja, eu imagino que você passou aí por maus bocados. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o racismo dentro do futebol, o que você vivenciou como uma mulher negra no futebol. Eu costumo dizer que, infelizmente, o futebol é uma das áreas mais hipócritas que a gente tem assim no Brasil. Entendo que somos um povo, enquanto Brasil, bastante hipócritas, e o futebol acaba refletindo essa sociedade. Então, a gente também no futebol nega o racismo. A gente no futebol, enquanto às vezes as instituições que estão ali à frente, seja o clube, mais diretamente que está com o atleta, pede para o atleta não se posicionar. Então, acontece alguma coisa durante o jogo, o clube às vezes tende a falar para o atleta: eu estou te blindando, não, eu estou te calando. A hora que acontece o que aconteceu com o Aranha, por exemplo, e o clube tenta tirar ele da linha de frente, quando na verdade o clube deveria estar do lado dele e comprar essa briga. Porque essa questão do racismo é muito isso. Como é que a gente vai mudar? Senão a gente continua discutindo, falando, vão ter momentos que isso vai ficar mais exacerbado para uma sociedade, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, mas o ano que vem acabou a pandemia, as coisas voltaram, e a gente volta sempre para o mesmo lugar. Então, assim, será que tudo isso que está acontecendo dessa vez vai trazer alguma mudança? Porque no futebol é isso. Às vezes os atletas se veem numa situação que o atleta é penalizado, o atleta toma o cartão amarelo. Então, essa cadeia produtiva do futebol, as pessoas que cuidam do futebol deveriam estar se unindo exatamente pelo quanto o futebol pode reverberar na nossa sociedade, de serem os primeiros a estarem do lado desses atletas negros, mostrando para essa sociedade que uma mudança muito séria precisa acontecer. Porque muitas vezes a gente fica sozinho, né? Então, é isso. E aí é mais uma coisa que a gente vai acumulando. Hoje, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar dando resultado. Será mesmo que eu vou conseguir fazer tudo isso e vou conseguir levantar a bandeira do racismo e vou conseguir trazer as mudanças, gerar as mudanças? É muito difícil. Se eu não tiver essas pessoas junto comigo, seja a instituição, como a federação fez recentemente aí, nos últimos dias, uma live super bacana. Então, criou esse ambiente, é uma entidade criando esse ambiente seguro. Mas será que a gente precisa ter que criar esse ambiente seguro? Será que eu não poderia estar falando o que eu penso, o que eu quero em qualquer momento e ter esse suporte? Então, mas eu acredito que tudo é uma construção também, mas essa é uma construção que tem sido muito lenta. Porque a gente tem momentos ali, como aconteceu aqui do Aranha, como aconteceu em várias situações. E aí a gente teve no começo até do ano passado, não lembro se foi o começo do ano passado, o final do ano passado, a questão do STJD falando, vai parar o jogo, a questão dos gritos homofóbicos, que vale ali a mesma coisa. Será que a gente avançou? Será que a gente vai voltar a esse futebol em 2021 gritando bicha de novo e do mesmo lugar? Então, eu acho que o ponto é como a gente gerar essa transformação. Porque essa mudança não é o negro que vai fazer, não é o atleta negro que vai fazer. É todo o futebol. É o atleta branco que está lá do meu lado se posicionando talvez até mais do que eu. Porque, assim, é muito difícil, né? Porque somos maioria. E isso é terrível, mas é óbvio que tem toda essa minoria está numa situação de privilégio por N fatores, e a gente vai falar da nossa história, mas se essa turma privilegiada não tiver na linha de frente com a gente, lado a lado, se posicionando, que a primeira reação não seja nem nossa, seja desse atleta branco, seja desse atleta que não sofre, não tem que passar por esse tipo de discriminação, a gente não vai avançar. A gente vai ter momentos que estamos passando por essa situação agora em função de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, sendo que dias atrás aconteceu a mesma coisa no Brasil e a gente
não viu tanto problema assim. De qualquer forma, entendo que já que é o mundo se mobilizando, que bom, mas que mudança que a gente vai trazer para 2021? Como é que a gente vai começar o 2021? Os regulamentos vão estar diferentes, a gente vai ter regras claras, explícitas, sobre a questão do racismo. Então, esse é o ponto, porque o que a gente está aqui falando, o que todo mundo sabe, mas que a gente nega, que a gente prefere achar que não é assim. Ou trazer aquela problemática de que no futebol pode tudo. Lá dentro do estádio é diferente. Não é porque eu te xinguei de bicha dentro do estádio que eu sou homofóbico. Não é porque eu te xinguei de macaco dentro do estádio que eu sou racista. Então, quando a gente não entender isso no futebol, não acabar com isso, a gente não vai conseguir avançar em nada. Porque se realmente a pessoa acha que ela entra ali no estádio, ela pode xingar o Aranha de macaco, que ela vai sair dali, que ela não é essa pessoa, ela é uma outra pessoa, a gente não avançou e a gente está longe de avançar. Só uma reflexão aí, né, Aline? Desse exemplo que você falou que a gente precisa ter o apoio dos brancos nessa luta. Recentemente, em Portugal, um jogador negro foi ofendido, ele queria deixar o campo e todos os demais colegas foram buscá-lo de volta. A pergunta, por que todos não deixaram o campo com ele? Né? Será que isso não daria mais força para esse movimento e traria uma clareza para aqueles torcedores do que estava acontecendo? Né? Acho que é por aí, né? Sem dúvida nenhuma. E é isso, porque você vai gerar um impacto muito grande. E aí, quem tem que ir lá na coletiva de imprensa depois não é esse atleta negro, é esse grupo dizendo: opa, peraí, isso está errado, isso não pode mais acontecer. Então, assim, eu não vou entrar em campo para essa torcida, seja a minha torcida, seja a torcida adversária, para isso. Tem que se posicionar como se tivesse sido com esse outro atleta. Mas, infelizmente, é isso. A gente traz o atleta de volta e aí continua sempre uma problemática que não é nossa, sendo nossa, a gente sendo o único responsável para gerar essa mudança, que vai ser difícil, ou vai ser no embate, porque senão você vai de novo se calar e isso vai durar uma semana e da próxima vez, talvez que acontecer isso, você não vai ter a atitude de sair do campo e vai normatizando e ao invés da gente gerar mudança para que não aconteça mais, a gente normatiza, a gente realmente institucionaliza o racismo dentro do futebol. Aline, você como uma destacada líder, né, em especial dentro desse universo do futebol feminino, como é que você vê a formação de novas lideranças dentro do cenário, não só do futebol feminino, mas do futebol de uma forma geral, né? E para ficar no cenário do futebol feminino, como a gente poderia ter mais Alines no futebol? Eu vejo com muitos bons olhos, eu vejo que é um processo que ele está acontecendo e talvez as pessoas não estejam percebendo. A gente tem uma geração aí que a partir do ano que vem, depois da Olimpíada, provavelmente, que é a minha geração ainda, né, de seleção, a gente vai entrar de fato numa renovação, mas a gente tem grandes atletas nesses bastidores que já estão se capacitando. A própria Rosana, que tinha se aposentado, voltou a jogar, Cristiane, Daniela Alves. A gente tem grandes gestoras já hoje à frente dos clubes aqui de São Paulo. Então, não sei nem se eu deveria estar contando isso, porque ia ser uma surpresa. Quando o pessoal fala assim, não tem, a gente... Vrum. Mas, assim, a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, um cenário muito... Eu vejo com ótimos olhos. Esse ano, um pouquinho antes da paralisação, da pandemia, a gente fez na federação pela primeira vez um programa de liderança de mulheres no futebol, então não é de mulheres no futebol feminino, então eram várias, a gente tinha ali jornalista, técnica, nutricionista, mulheres que já já ocupam cargos muito importantes dentro do futebol, ou já tem um destaque. Então, a gente ali se fortalecendo, a ideia é que tenham novas turmas, então tem um movimento muito grande acontecendo, junto com o que vem acontecendo na nossa sociedade também. Então, essa desculpa, não tem mulher, só tenho 10 homens aqui na comissão porque não tinha uma mulher capacitada que veio procurar a vaga, isso não vai mais passar. Então, eu vejo com bons olhos, e aí um dos trabalhos também, enquanto meu dia a dia hoje,
é gerar oportunidades para colocar essas mulheres para dentro, cada vez mais. É o caso da Lorena, né, que hoje está com a gente na Federação Paulista. A gente estava aqui ontem pensando em como a gente criar, e uma ideia dela, vamos fazer um programa de estágio de mulheres, né? Então, assim, a gente tem várias subsedes enquanto federação. Essas mulheres ficam aqui com a gente um ano, ou ficam uma parte do tempo aqui dentro da federação e a outra nos clubes. São 16 clubes. Essa questão do empoderamento feminino, de aumentar o número de mulheres nos cargos diretivos, é um pilar estratégico da FIFA. A FIFA quer, no final do plano estratégico dela, que as 211 associações membros tenham mulheres no corpo gestor ali, diretivo. Então, assim, do que depender da gente, a gente está se capacitando, está se preparando, mas são mulheres que estão aí, são Alines mesmo, que a gente começou ouvindo não pode jogar e a gente jogou, começou ouvindo que a gente jogava mal e a gente jogou bem, começou ouvindo que a gente não ia conseguir ter uma vida através do futebol e a gente teve, começou ouvindo que a gente não ia ter público no estádio e a gente está batendo recorde, e a gente teve mais de 1 bilhão de pessoas assistindo a Copa do Mundo. Então, a resiliência dessas mulheres é num nível, assim, altíssimo. Não vai ter quem fale não vai ter quem feche uma porta que na hora certa depois a gente não vai conseguir abrir. Olha, Aline, essa força aí é um movimento, né, da diversidade incrível. Que bom que vocês estão liderando a luta de não só provar mais, mas a luta de mostrar os resultados e contra os resultados, contra a competência, contra perfil. Esse é o movimento. E eu tive a experiência com Medina de ficar 1 ano fazendo aí a consultoria no Clube Atlético Paranaense, né? Chegamos a ter workshop com 200 homens e um nível de respeito, de cumplicidade, de troca incríveis. Então, eu acho que faz parte da evolução, e a partir disso eu pego para a pergunta. Como você mesma disse, quem vai cuidar das questões específicas não é só o negro, não é só a mulher, como quem vai transformar o futebol não é só a partir dos indivíduos, a gente tem um todo. Se você pensa nesse todo, quais são os principais elementos que vão trazer o futebol brasileiro do momento que estamos para o futuro que a gente sonha, de protagonismo, do futuro que a gente sonha, que seja um ambiente de desenvolvimento, vitórias e um ambiente muito humano? Quais são os 3 elementos que você destacaria que nos levarão ao futuro? Eu acho que você já respondeu, essa equidade. E aí não é só equidade quando a gente pensa em homens e mulheres trabalhando juntos para essas mudanças. É o clube da Série D trabalhando junto com o da Série A, é a Federação de São Paulo trabalhando junto com outra federação. Então, é toda a cadeia do futebol trabalhar juntas. E olhando todo, porque enquanto um estiver trabalhando apenas para aquilo que vai me trazer resultado, para aquilo que vai resolver o meu problema, a gente não vai avançar. Então, acho que, infelizmente, diante de um cenário desse tão ruim, tão atípico, que ninguém esperava, que ninguém se preparou para isso, é hora da gente realmente andar alguns degraus para trás, olhar para o lado, ser humilde e trabalhar junto, porque aí sim a gente vai conseguir superar toda essa recessão, toda essa crise muito mais rápido. Se a gente voltar do mesmo lugar que estávamos, eu sou o clube que tem mais torcida, ou eu sou o clube que traz mais receita, então eu vou pensar tudo para mim, eu não vou pensar no acordo coletivo, a hora de dividir a questão comercial, a gente não vai caminhar. Então, eu entendo que para o futebol avançar, a gente precisa dessa equidade, a gente precisa dessa unidade, e aí sim a gente vai conseguir, para quem sabe, lá na frente de novo, poder olhar um pouco cada um para o seu momento. Mas eu não acredito nisso. É a forma que eu trabalho todo dia, falando com as equipes. É difícil, às vezes, otimizar. Vai ter um momento que as decisões, obviamente, vai prevalecer mais um do que outro, mas de que todos saibam o que aquele está sendo prevalecido e o que naquele momento aquele outro não ficou tão bom, e ele está entendendo isso em prol do todo. Então, eu acho que as 2 palavras aí são equidade e unidade. O futebol, as mulheres fazem parte do futebol. Por um século, a cadeia do futebol trabalhou com só metade do potencial.
somos mais mulheres do que homens na nossa sociedade. Então, quantas mulheres, de repente, nesse processo de retomada, não podem ajudar, não pode fazer com que essas marcas, com que essa sociedade veja o futebol de uma outra forma e queira realmente estar do lado do futebol, porque a gente tem esse potencial de reverberar, e a gente tem um potencial de mudar, de trazer reflexões para a nossa sociedade. Então, eu acredito muito nessa unidade. Eu acho que é um momento difícil, mas eu acho que a gente está vivendo um momento aí muito propício para isso, né? E torço para que realmente venham muitas mudanças comportamentais, a forma de gerir. Esse futebol não pode trabalhar com os números que trabalha de salário, não pode, não faz sentido, já não fazia antes. Então, assim, eu acho que a gente precisa rever toda essa cadeia do futebol, porque a gente vai estar muito menor. Então, se a gente quiser retomar da onde a gente estava, essa conta não vai fechar. Maravilha. Vamos continuar. Eu convido Medina para fazer as palavras finais aí, te agradecer a altura do que você trouxe para a gente. Bom, Aline, eu queria te agradecer, né? Eu acho que a mensagem que você nos traz, assim, né, não esperávamos nada menos do que isso realmente, né? Pelo que a gente conhece você, do seu trabalho, né? E acho que você é uma fonte assim de inspiração, né? No sentido de trazer assim essa força, né? Já que a mulher, dentro da luta que você vem tendo aí, enfrentando nos últimos tempos, né, da sua vida, desde a época de jogadora, que a gente se fortalece na diversidade, né? Eu acho que essa luta da mulher dentro do futebol é o maior exemplo, né, que a gente pode ter, né? E essa acho que é a grande mensagem que você dá, né? Essa força, essa energia, né? Essa capacidade de enfrentar as adversidades, né? Que é própria desse universo do futebol feminino, né? E isso tenho certeza que já está inspirando muito as mudanças, inclusive do ambiente masculino. Acho que essa é uma força, é uma contribuição extra, especial que você nos brinda. Muito obrigado, viu, Aline? Imagina, professor, eu que agradeço, é sempre um prazer, contem comigo sempre. E eu acredito de verdade nessas mudanças. Eu acho que eu não sei quanto tempo vai demorar, se vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas eu acredito de verdade que é possível e que o futebol feminino vai ser um grande agente dentro desse processo de retomada do futebol brasileiro. O futebol feminino vai ser um grande agente de mostrar que sim, existe um outro caminho. O futebol masculino, por todos esses anos, entrou num caminho que algumas coisas são mais difíceis de mudar, e eu vejo que o futebol feminino pode ensinar muito o futebol masculino de que sim, é possível a gente se manter na estrada certa, é possível a gente ter essa unidade, é possível a gente avançar olhando para o todo, construindo o todo. Então, eu espero que o futebol feminino ainda sirva muito de exemplo para o futebol masculino e que isso lá na frente, a gente está andando em estradas diferentes, mas a gente está andando na mesma direção e eu tenho certeza que lá na frente essas estradas vão se unindo. Obrigado, Aline. Imagina, eu que agradeço.